Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou a Claudiele, tô aqui ó com uma seleçãozinha de plantas pilosas, as que eu fui lembrando que são pilosas eu fui pegando, separando aqui, porque eu quero ajudar quem tem dificuldade para cultivar essas plantas. Eu sei que, principalmente no início do cultivo, elas dão um certo baile na gente, tem algumas que são mais fáceis, outras mais complicadinhas, mas eu vou falar para você aqui hoje como eu cultivo essas plantas, como é a minha experiência aqui com elas, quais eu tenho mais dificuldade, para ver se eu consigo te ajudar no seu cultivo, tá? Só que antes de ir para o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que todos os dias estão aqui fortalecendo esse canal com seus comentários, com compartilhamentos, a todos que se inscreveram, né, que um dia conheceram o canal e decidiram ficar e que a cada vídeo decidem voltar. Então, toda a minha gratidão a vocês, tá, gente? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, também aproveite e ative o sininho para sempre ser notificado quando sair um vídeo novo aqui no canal, tá? Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, gente, ó, quem eu fui lembrando aqui que era pilosa, eu fui pegando e separei aqui para vocês. Algumas são pilosas, mas não costumam dar trabalho nenhum. A maior dificuldade com essas plantas peludinhas, né, as pilosas, pilos é uma palavra em latim que significa cabelo. Então, pilosa, piloso é peludo, gente. É literalmente isso mesmo, tá? Algumas aqui, ó, como a crassula, essa crassula, ela tem uma leve texturinha, não chega a ser pilosa mesmo, mas ela é melindrosa, então por isso que eu coloquei ela aqui também. Já alguns como esses aqui, ó, que tem esses cabelinhos, mas eles são muito fáceis de cultivar, não costuma dar trabalho. Esse daqui é o Tricodiadema denso. É uma plantinha super fácil de cultivo, dá para cultivar tranquilamente ao tempo, não vai te incomodar com temporada de chuva. Ela é bem fácil de cultivo. Agora algumas, como a patinha de urso. Tenho aqui essa variegatinha e tem um vaso bem cheinho, bem cheio de brotinhos, ó, dela na versão normal. A patinha de urso já é uma planta que você não consegue cultivar ao tempo e manter ela assim tão cheinha, com o caule sempre cobertinho de folhas. Pode até cultivar no tempo, mas ela vai perder muito das folhinhas do caule. Ela fica bem peladinha se você cultiva ela no tempo. Em temporadas de chuva, ela costuma a sentir bastante. Vai melar folha, vai cair, vai ficar apodrecendo, então ela não vai muito bem no cultivada no tempo. É melhor proteger para ela ficar bem. Esse branquinho aqui, ó, é o Senécio Howard, o dedo de Deus. Esse daqui é uma planta que se você cultiva ao tempo, ele não fica bonito. Ele não vai ficar assim, bem branquinho, ó. Ele costuma ficar amarelando muitas folhas. Aqui eu cultivo ele no sol filtrado, né, com a telha transparente. Ele não fica ao tempo, nem ao sol direto, porque quando recebe muito sol, ele também costuma amarelar demais as folhas. Então, esse daqui é um que eu não gosto de cultivar no tempo, nem é só por causa da temporada de chuva, é também por causa do sol forte que ele vai amarelando, ele não fica bem branquinho assim, não fica tão bonito como eu gosto. Essa daqui, ela apareceu já no vídeo passado do replante, mas eu trouxe ela aqui porque uma inscrita comentou que ela é muito enjoadinha, que não acerta o cultivo com ela. Essa daqui, ela é melindrosinha até a gente acertar a rega com ela, sabe? Se você exagerar muito na rega, ela vai ficar melando folha e não desenvolve tão bem. Se faltar rega, essas folhas vão ficando dobradas, retorcidas, ela vai ficar bem dobrada, ela não fica bonita também. Então tem que regar assim que o substrato secar, esperar secar bem e daí fazer uma nova rega. Não cultivo no tempo, como já mencionei no outro vídeo, porque eu acho que as folhas vão ficando muito
encardidas, cultivando ela no tempo. Vai ficando amarelado, encardido, onde ela tava lá, que vocês viram eu pegando no vasinho antigo, lá no meu corredor, ela, quando dá chuva de vento, ela tava pegando. E olha as folhas de baixo que feia que foi ficando. É normal que as folhas de baixo vão ficando mais escuras, mas se você cultiva direto no tempo, ela tem a tendência a ficar assim também. Pelo menos aqui em casa. Eu já tentei e foi essa experiência que eu tive. Essa daqui, ó, é uma Pulvinata Frost. Olha só os brotinhos, que bonitinhos, bebezinhos. Não tá aqui as folhinhas brotadas dela, mas essa é a Pulvinata Frost na versão normal. E essa daqui é a cristata que eu tenho dela, que também tá bem linda. Fiz uma limpezinha de caule para aparecer mais o caule dela. Daqui uns tempinhos eu tiro mais algumas folhinhas para o caule ficar mais aparente também. Essa daqui é uma planta que, se você cultiva no tempo, no começo ela vai sentir um pouquinho mais. No começo ela sente um pouquinho mais, ó, e dá algumas manchinhas nas folhas. Mas depois que ela se adaptar, fica tudo bem. Depois que ela se adaptar, ela vai bem. Eu não tive problema de cultivar ela no tempo. Mas eu gosto de deixar no beiral da casa, ela não fica na cobertura transparente, mas fica no beiral da casa, então ela pega chuva só quando dá uma chuva forte de vento. A mesma coisa com a cristata. Nunca tive problema de apodrecimento com ela, só realmente eu não deixo ela muito tempo na chuva. Porque o que acontece? A planta que tem essa textura peludinha, gente, ela costuma a reter água nas folhas e vai demorar mais tempo secar, o que acaba causando essas manchinhas de ferrugem, ó. Depois você vai tratar, vai passar a deixar ela mais tempo no sol, vai secar, vai passar algum produto, vai proteger. Eu não costumo passar nenhum outro tipo de produto, a não ser borrifar água oxigenada com água, né? Faço uma soluçãozinha, borrifo por alguns dias, mas como a folha vai se manter molhada por mais tempo, também eu não gosto muito, mas deixo ela pegando mais sol e espaço bem a rega. Essas plantas eu não gosto de molhar a folha por causa disso, porque demora muito para secar. Então, geralmente eu vou molhar sempre direto no vasinho delas. Plantinhas como essa daqui, ó, que são pilosas, mas a maior parte da folha é lisinha e só tem algumas pontinhas com pelinhos, essas aqui não costumam dar problema, porque não vai ficar molhada a folha dela, né? Essa daqui eu cultivo protegidinha. Quando eu cultivei ao tempo, ela perdeu bastante folhinhas da base, então é por isso que eu tenho mais preferência por cultivar ela protegida, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, essa daqui, a Ana Campseiros, ela tem o caule piloso com o cabelinho, né? O caule dela é bem peludinho. Essa daqui é uma suculenta que gosta de água. Eu fiz a poda e replantei todinho esse vasinho aqui. Essa daqui começou a enraizar agora, por isso que ela tá com as folhinhas mais enrugadinhas, mais sofridas. As outras que enraizaram primeiro já estão bem brilhantes, já estão bem adaptadas. Essa daqui é uma suculenta que gosta bastante de rega. Não é legal deixar o substrato dela seco por muito tempo, porque senão ela desenvolve muito lentamente e murcha demais as folhas. Para ela ficar bem brilhante, bem bonita assim, ó, solzinho da manhã e rega, sempre que secar o substrato já fazer a rega, mas é uma planta que não se intimida com as chuvas. Pode cultivar o tempo tranquilamente que ela não dá problema nenhum. O fato do caulezinho dela ter esses cabelinhos, ser peludinho assim, não interfere em nada. Ela gosta bastante de rega. Essa daqui é a Calanco e Milote, essa dá ferrugem nas folhas também. Se cultivar no tempo, ficar dias nublado, ela com as folhas úmidas muito tempo, vai dar ferrugem nas folhinhas dela também, ó. Percebem que ela tem uma textura aveludada, que a folha dela não é lisinha? Então, também é uma planta
que inclusive, ó, marquinhas ali, que eu já tive problema com ela antes, mas agora tá tudo bem. Que bonitinha no vasinho. Aqui, esse daqui eu nunca cultivei no tempo, pelo que eu vi das experiências de outras pessoas que cultivaram já esse sedum no tempo, parece que ele costuma dar um pouquinho de trabalho. Isso eu tô falando não é com experiência no meu cultivo, porque nunca quis cultivar ele ao tempo justamente por causa disso, por ouvir dizer que ele mela muita folha, que ele não resiste bem. E eu acredito que seja isso mesmo, porque eu faço as regas dele bem espaçadas e ele não sente, nunca desidrata a folhinha, ele tá sempre bem bonitinho assim. Mas eu não rego as folhinhas dele de jeito nenhum. Olha como elas são bem peludinhas, parecendo um ursinho. Então esse daqui é uma planta que eu não rego as folhas também. A orelha de gato, gente, a orelha de gato é uma planta que, se você adaptar ela no tempo com bastante sol e chuva, ela vai resistir bem também, não costuma ficar perdendo folhas e não dá trabalho nenhum, ela vai bem sim. Só o problema é se chover ou se você molhar as folhas e passar dias nublado. Aí ela também vai dar ferrugem nas folhinhas. Também é super peludinha, mas essa eu acho que dispensa muitas apresentações. A maioria das pessoas tem ela. A minha eu não estou cultivando no tempo também. Essa daqui fica protegidinha. Essa daqui que eu mostrei agorinha para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Olha que bonitinho o vasinho dela. Deixa eu aproveitar. Tá? Vou pegar com cuidado para não derrubar tudo, né? Olha só que bonitinho. Ele também é uma partezinha de manilha, um vasinho artesanal que Giovanni fez para mim. Ficou bem bonitinho com essa composição dessa echeveria, né? Essa daqui eu não molho ela nas folhas também de jeito nenhum, gente. Essa daqui eu só rego direto no vasinho. Muda uma rosetinha para lá, uma para cá e só rego ela diretamente no vasinho, tá? Essa daqui eu já mostrei para vocês, né? Já contei que ela dá muito ferrugem, crássulas em geral dão muito ferrugem. Imagina então se tiver alguma texturazinha assim nas folhas, aí sim que elas vão enferrujar com vontade. Esse daqui, ó, agora eu não tô lembrando o nome dele, a identificação, me deu um branco. Se você reparar bem nas folhinhas, ó, todas as folhinhas têm esses pelinhos também. Mas é uma suculenta que não tem problema nenhum ser cultivada ao tempo também. Para ela ficar mais bonitinha, meio período de sol é o suficiente, que daí ela não fica muito amarelada e também não seca tantas folhas, porque ela enraiza bastante, gente. O ideal para ela é vasos profundos, porque ela forma uma raiz bem grossa, bem forte e gosta bastante de água. Essa daqui exige bem mais rega do que as outras suculentas em geral. A minha aqui eu tenho nesse mesmo vasinho de florzinha branca e amarela, se eu não me engano. Um dia, quando ela florir, eu mostro. Fica bem lindinha também. Olha só, gente, o mais importante que eu quero deixar de dica aqui nesse vídeo é que é legal a gente ter uma noção de como outra pessoa cultiva, é legal a gente ter uma ideia, porque às vezes a coisa que a gente não pensou, coisa que a gente não se atentou, e sempre é legal ouvir as dicas, né? Mas o mais importante, gente, é que eu vou falar a verdade, quando eu comecei a cultivar, eu também via muito vídeo, via muita dica de cultivo, sabe, para ter uma luz, uma noção do que fazer. Mas a realidade é que nenhuma dica de cultivo, nenhum vídeo, nada do que você buscar na internet vai te trazer a experiência que o teu dia a dia com as plantas traz. Nada do que eu já vi me trouxe tanta experiência, tanto conhecimento como o meu dia a dia com as plantas. Porque
a gente vai adaptando do nosso jeito, da nossa maneira. E vai entendendo como cada planta é. Uma que se adapta melhor num ambiente, outra que não vai gostar de ficar na cobertura, outra que prefere ficar protegida. Então são detalhes, são coisinhas que a gente aprende no dia a dia. Por mais que tenha dicas legais, dicas boas para você absorver, aplicar no teu cultivo e que dê certo, sempre leve em consideração que o teu cultivo é único, que no teu dia a dia você pode sim fazer os seus testes, você pode sim cultivar a sua maneira e pode sim descobrir que dá certo, tá? Essa daqui, ó, é a minha rainha do abismo. Tá linda, ainda não floriu, mas eu acho que logo deve florir, porque é a época que ela geralmente dá flores. Tá linda, olha só. Tem 2 ramificações e tá vindo mais uma outra brotaçãozinha ali. A minha ainda é pequenininha, ó. Apesar de não ser tão nova assim, ela é pequena, mas esse bulbo dela aqui, ó, pode chegar até 30 centímetros. Dá uma flor laranja linda, é bem pilosa, ó. Essa daqui eu não cultivo a sol pleno também, de jeito nenhum. Já tentei começar a cultivar ela pegando mais horas de sol, mas toda vez que eu tento, ó, o que acontece? Começa a dar queimadura. Ai, rachei a folha dela, ó. A folha tá queimada, dobrada, forcei e partiu. Sempre dá queimadurinha nas folhas. E eu sou péssima em adaptação de plantas, geralmente eu vou deixar lá e pronto e não dá certo para mim. Como ela vai bem sendo cultivada só com meio período de sol e de preferência sol da manhã ou finalzinho da tarde, para mim tá tudo tranquilo. Vou continuar cultivando assim porque eu não tenho muito jeito com a adaptação das plantas ao sol, não. Então, time que tá ganhando não se mexe. É sobre isso que eu tava falando para vocês. O ideal é fazer uma boa adaptação dessas plantas que queimam fácil, mas se você não consegue fazer a adaptação com toda a atenção que ela exige, né, aos pouquinhos, procura um jeito que dê certo. Eu já encontrei o meu aqui com a minha rainha do abismo, gente. É assim que vai estar dando certo e vai ficar sendo dessa maneira. Outra aqui que eu não falei ainda é a Tradescantia Montana. Essa daqui, gente, pelo amor de Deus, é a maior facilidade do mundo. Ela vai bem em qualquer clima, em qualquer ambiente que você colocar. Ela vai bem cultivada ao tempo, vai bem protegida. Agora a minha aqui eu deixei um pouquinho protegida, porque eu acho tão bonitinho que fique bem aparente esses cabelinhos, esse velcro que ela tem aqui nas folhas. Quando ela molha muito as folhas, a folha fica praticamente verde, nem aparece essa teiazinha de aranha dela aqui. Por isso que eu tô deixando protegida e eu gosto bastante dela. Quando chega a época de inverno, gente, ó, ela perde todos esses caulezinhos maiores, seca tudo. A gente pensa que vai morrer, mas daí quando começa a chegar perto da primavera, antes até de começar a primavera, ela rebrota todinha de novo, lindamente. Em breve certamente vai florir e é uma planta linda, muito fácil de cultivar. Essa daqui não tem problema nenhum de ficar na chuva também. Só vai mudar que quando molha, as folhas ficam bem verdinhas, os pelinhos não ficam tão aparentes, mas assim que a folha seca, os pelinhos já aparecem novamente. Ela não vai perder os pelinhos, não, fica bem assim. Mas é linda também. E olha só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São dicas simples que eu aplico aqui no meu cultivo. Algumas eu não me importo que tome chuva, que molhe. Essas que são muito peludinhas, eu não molho, não rego nas folhas. Prefiro regar no vasinho, não me custa nada. Não vai mudar minha vida molhar um pouquinho de vaso direto no vasinho, né? Assim eu já preservo as minhas plantinhas. Eu faço isso porque aqui no meu clima ele é bem maluco, é bem instável, sabe? Às vezes tá um monte de dia ensolarado, de repente
passa um monte de dias nublado, que nessa semana a gente teve alguns dias com 32, 33 graus. Hoje já está a máxima só de 16 e um tempo nublado. Então vamos dizer que se eu tivesse regado ontem, molhado todas as folhas, e a partir de hoje já está emenda em vários dias nublados, quantos dias ia demorar para secar as folhinhas delas, né? Então, são cuidados que a gente vai adaptando para o nosso clima, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, como eu sempre falo. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero ter ajudado com alguma dica, com alguma noção de como mexer com essas plantinhas. Eu sei que muita gente não tem dificuldade nenhuma, muita gente já se encontrou, já sabe como mexer com elas. Mas para quem ainda tem dificuldade, para quem acabou desistindo de algumas dessas, que eu sei que tem algumas que dão mais trabalho do que outras, quem sabe não é uma oportunidade para você tentar outra vez, para você tentar ter a tua plantinha de novo, agregar uma melindrosinha dessa na tua coleção, porque elas são muito charmosas, né? Ou até mesmo se você conhece alguém que tenha dificuldade com elas e também já andou desistindo dessas plantas, compartilha com essa pessoa, fala para ela que você ouviu algumas dicas que podem ser úteis, que além de fortalecer o canal, você ainda ajuda essa pessoa, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tempinho que nós passamos juntos aqui no meu jardim, que seja útil, principalmente, né, essas dicas para você. E eu espero vocês para o próximo vídeo.